Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira. Hoje iremos fazer atividades de português, matemática e arte. Em seu caderno, você vai fazer o cabeçalho, Sumaré, 22 de junho de 2021. Pula uma linha e vai escrever as sílabas ra, ré, ri, ró, ru, rão. Pula outra linha e faz os números. Então, hoje nós vamos fazer 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Nas lições de português, nós iremos utilizar o livro didático. Então, nós vamos começar a unidade 3, que trata sobre textos informativos. Então, a gente vai fazer aqui uma leitura visual das páginas 52 e 53, que é a abertura da unidade 3, e depois nós faremos as atividades da página 54 e da página 55, que tem leitura e interpretação de texto informativo, e o título deste texto é Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então fala assim, ó, nesta unidade você vai participar de atividades orais, ler e interpretar um texto informativo, produzir um texto informativo, estudar parágrafo e pontuação, reconhecer nomes no masculino e no feminino, relembrar a letra R e o som que ela representa e estudar o R intrometido. Aí lá na página 53, lá embaixo tem um quadradinho branco que traz alguns questionamentos. Fala assim: sobre quais assuntos você acha que os alunos da Sena estão pesquisando? Será que esses assuntos interessam a você? Há sempre alguma coisa nova para aprender sobre o assunto que nos interessa, não é mesmo? Onde você procura informações sobre os assuntos de seu interesse? Então, essas perguntas você vai responder aí, né, oralmente, ou se você quiser registrar em seu caderno, também pode. Então, primeiramente, né, eu trouxe aqui para vocês o que é um texto informativo, né? Então, qual que é o objetivo de um texto informativo? O objetivo do texto informativo é abordar um tema e transmitir conhecimento a respeito dele. Então, isso acontece geralmente na onde? Em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de divulgação científica e nos livros didáticos, né? Então, aqui, olha, tem lá para iniciar, na página 54. Quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, sites. Você gosta de estudar animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações sobre este animal. 3. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. Então, fica na boca, no rio ou no ninho? 4. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. Então, a mãe crocodilo, ela grita, ela leva ao rio ou ela abre o ninho? E o filhote de crocodilo, o que ele faz? 5. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então você vai conversar aí, né, com o papai, com a mamãe, com alguém, porque como a gente não está em sala de aula, não tem como a gente fazer essa atividade oral. 6. Marque um X na resposta correta. A intenção deste texto é divertir. Então, assim, ele faz você dar risada, que nem uma piada. Ele vem para informar, para deixar a gente mais assim, com mais informações sobre determinado assunto, ou para nos emocionar, para nos deixar assim, comovido, né? Que nem um poema de amor. Então, qual é a função desta leitura, deste texto informativo? Leitura de um texto informativo. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães?
Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, esse trechinho, né, de um texto informativo foi retirado de Como, Onde, Por quê, tá? E foi publicado em São Paulo, no livro Girassol, que foi feito no ano de 2007 e estava na página 63. Quem escreveu foi Carolina Caires Coelho, tá? Aí vem uma interpretação. 1. Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante? Por quê? 2. Circule no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Aí você vai colocar quantas vezes, tá? E por último, nós temos hora de organizar o que estudamos. Leiam um esquema a seguir com a professora. Então, o texto informativo. Para que ele serve? Ele traz informações e dados sobre um assunto. Pode ser só de animais? Não, pode ser de vários assuntos, né? Então, a gente pode falar sobre computador, a gente pode falar sobre internet, a gente pode falar sobre alguma pessoa, a gente pode falar sobre alguma planta, algum alimento. Então, o texto informativo ele pode ser abordado em vários temas, tá? Agora, matemática. Então, em matemática, você vai pegar o seu livro didático e vai abrir na página 49 para a gente dar continuidade na lição de ontem. Então, ele vai trazer aqui o cubo, o bloco retangular e a esfera. Nas demais atividades, ele vai trazer atividades específicas sobre o cubo, depois o bloco retangular e depois a esfera, tá? Então, explorar e descobrir. Para realizar essa atividade, você vai precisar de uma bola, um dado e uma caixa de creme dental. Na verdade, aqui ele já trouxe ilustrado, né? Então, é só a gente pensar nesses objetos. Observe bem a forma desses objetos, manipule-os e explorando todas as partes deles. Esses objetos lembram os sólidos geométricos abaixo. Então, olha só, o cubo. O cubo está representando quem? A bola, o dado ou a caixa de creme dental? O cubo representa o dado, né? O bloco retangular ou o paralelepípedo. O paralelepípedo ele está representando o quê? A caixa de creme dental. E a esfera? A esfera representa a bolinha de tênis ali, né? Atividade 1. Continue estabelecendo relações entre objetos e sólidos geométricos. Escreva o nome do sólido geométrico de acordo com a forma de cada objeto. Então, uma bolha de sabão. Ela é representada pelo cubo, pelo paralelepípedo ou pela esfera. Então, você vai escrever ali. Ali o Nabê, que é um brinquedo, né? Que é aquele cubo mágico, né? Ele é representado por quem? E a geladeira? A atividade 2 é uma atividade oral em grupo, então a gente não vai fazer, tá bom? E na página 50, se você tiver aí alguém para brincar, tem a sugestão de um jogo de tabuleiro. Então, hoje em artes, nós vamos conhecer uma artista brasileira muito renomada, que é a Tarsila do Amaral. Mas quem que foi Tarsila do Amaral? Então, Tarsila nasceu no dia 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, que é aqui no interior de São Paulo. Ela é filha de fazendeiro, né, o senhor José, e de dona Lídia. Ela passou a infância nas fazendas de seu pai. Depois, ela estudou em São Paulo, no Colégio Sion. E logo em seguida foi para Barcelona, que é na Espanha, onde ela fez o seu primeiro quadro, que foi o Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Então, Tarsila do Amaral, aí aqui entre parênteses está assim, 1886 a 1973. O que significam essas datas entre parênteses? Significa o ano que ela nasceu e o ano que ela faleceu. Então, ela foi uma pintora e desenhista brasileira.
uma das figuras centrais do movimento modernista brasileiro. Modernistas eram aqueles que criavam a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo e que tiveram a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época, que todos estavam acostumados. Então, aqui do lado a gente tem uma foto dela, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um quadro. Esse quadro ele foi pintado quando ela fez uma viagem pelo interior de Minas. E o título dele é EFCB. O que quer dizer essas siglas? Estrada de Ferro Central do Brasil. Então, se a gente analisar ali esse quadro, né, o que a gente vê ali de elementos? O que seriam os elementos? O que ela quis desenhar neste quadro? Então, ela desenhou casas, ela desenhou uma igreja, uma estrada de ferro, né? Tem os postes de eletricidade, tem as árvores, e aí compõe o cenário do quadro. Então, se vocês repararem, as linhas que ela utiliza são linhas grossas, né? Ela faz uma linha bem marcada e geralmente na cor preta. E ela também utiliza cores vivas. Os quadros da Tarsila geralmente não apresentam pessoas, né? Então aqui nós temos dois quadros, né? Que é esse primeiro que a gente está analisando, e embaixo a gente tem a Gari. Na Gari a gente também não vê pessoas, né? Então, aqui, ó, você conseguiu visualizar que a Tarsila do Amaral gostava muito de utilizar formas geométricas em suas obras? Sendo assim, com as formas, ela fazia inúmeras imagens, né? Então, você consegue ver essas formas geométricas dentro da imagem, dentro do quadro que ela pintou? Então, a proposta de atividade para você fazer hoje é a seguinte. 1. Observe a obra Agari, de 1925. Então, você vai observar aí, olhar quais são as cores, quais foram as formas, como que ela organizou esse quadro. 2. Desenhe as formas geométricas que você viu nesta obra. Então, professora, eu consegui identificar ali, ó, que tem um círculo. Então, você vai fazer o círculo e vai nomeá-lo, tá? 3. O que você vê nesta obra? Então, você vê aí passarinhos, você vê um céu, você vê um carro. O que você vê? Você vai descrever o que você está identificando de desenho aí nesta obra. 4. Agora, solte a sua imaginação. Crie desenhos utilizando formas geométricas. E não se esqueça de colorir. Então, você pode pegar uma folha de sulfite, fazer esse desenho, colocar no meio do seu caderno e o dia que a gente fizer a troca do caderno, a professora recolhe o desenho, tá bom? Então, um ótimo trabalho aí para vocês, um beijo e até amanhã.